44. Gabriela Dias está ao vivo com a gente, direto da coletiva de imprensa, trazer mais informações sobre o médico do SAMU de Canoas que foi preso, suspeito de feminicídio contra a própria esposa. Diga, Gabriela, bom dia. Oi, Gilberto, bom dia para ti, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Olha, é mais um caso muito difícil de ser contado nesse mês de outubro aqui no Rio Grande do Sul. Tudo aconteceu em Canoas, na região metropolitana. Então, vou tentar trazer os fatos para vocês na ordem que nos foi apresentado aqui na coletiva. A polícia não sabe precisar há quanto tempo esse casal tinha um relacionamento, mas eles já tinham um filho de 2 anos, então um relacionamento há mais tempo do que isso. Ela era enfermeira e esse homem, então, médico do SAMU. O que acontece, o crime aconteceu mesmo na noite do dia 21 e aí, pulando para a madrugada do dia 22, esse homem teria usado 3 tipos, e aí por uma opção pessoal mesmo, eu não vou citar exatamente as medicações, tá? Porque eu acho que a gente também não precisa citar tudo isso aqui no rádio, mas ele usou 3 tipos de medicações diferentes, uma para deixar essa mulher desacordada, ele colocou essa medicação dentro de um pote de sorvete que ela comeu na noite do dia 21, e aí ela ficou desacordada e ele ministrou outras 2 medicações nela. Detalhe que é o que provocou uma parada cardiorrespiratória. Ele usou essas medicações que são intravenosas, ou seja, colocadas ali através de agulhas, no pé dessa mulher, para que quem encontrasse ela morta não percebesse que ela tinha, então estava de sapato, né, não percebesse que ela tinha esses furos, né, em vez de ministrar, por exemplo, no braço. E então, na manhã do dia 22, lá pelas 6h30 da manhã, ele chamou uma pessoa do SAMU, ele ligou para o SAMU dizendo que a mulher tinha tido uma parada cardiorrespiratória e o SAMU acabou atestando isso. Quando ele chamou a família dela, ainda na manhã do dia 22, a família chegou lá e achou a situação toda muito estranha. Foi aí que eles chamaram a polícia. A polícia chegou por volta do meio-dia, inclusive um carro da funerária já estava lá, né, aguardando para retirar o corpo do apartamento. Eles moravam num apartamento, num condomínio lá na cidade de Canoas, e aí que a polícia entrou em ação e acabou achando dentro do carro dele o celular da esposa. Ele havia saído naquela manhã, diz ele, que para abastecer o carro, e estava com todas essas ampolas dos remédios que foram ministrados nela dentro do carro, as ampolas vazias, né, dentro do carro dele. Então a polícia começou a questioná-lo, ele nega todas essas ações todo o tempo, diz que não ministrou, que usava aquilo para dar umas aulas, para mostrar, enfim, para alguns médicos que estavam chegando no SAMU, como é que se ministrava essas medicações. Ao mesmo tempo, quando questionado se ele dava aula em algum lugar específico, se ele dava palestras, é um homem que não sabe se explicar. A polícia, inclusive, teve dificuldades para tentar entender a versão dele dos fatos, e o advogado dele também. O fato é de que, depois de exames de perícia, por isso demorou um pouquinho essa prisão, ele foi preso ontem, no final da tarde, lá no apartamento deles. A polícia também trouxe uma outra parte da história, que ele tentou, há 2 anos, né, praticar um aborto junto a essa mulher que estava grávida do filho. O filho não faleceu, ela recebeu na época atendimento no hospital de Esteio, a criança não faleceu, e aí ele seguiu, segundo a família, ele era um bom pai, né, naquele momento, mas mesmo assim acabou praticando esse crime. Como eu falei, o homem nega a todo momento, ele era médico do SAMU, diz que usava aquelas medicações para outras coisas, mas a perícia agiu rápido durante essa semana e conseguiu compreender que ele ministrou aquelas medicações no corpo da própria esposa. A motivação exata não fica clara para a polícia nesse momento. Nossa, é ainda mais cruel do que a gente imaginava com as primeiras informações, né, Gabi? Obrigada aí pela atualização e concordo contigo, muitas coisas não precisam ser ditas, né? Não sei, talvez uma forma de incentivar, a gente não quer isso de maneira alguma, né? Mas, obrigada aí, até só, eu fiquei com curiosidade, eu não sei se eles chegaram a detalhar, porque a família desconfiou. O que fez a família desconfiar? Foi dito se era a atitude dele, se era alguma coisa que eles haviam observado ali no apartamento, ou não chegaram a entrar nesse detalhamento?
Na verdade, a família diz, quando chegou lá e viu que de fato ela estava morta e era uma mulher que não tinha nenhuma comorbidade, que não tinha nenhum problema cardíaco, que enfim estava saudável, com seus 41 anos, eles estranharam e eles já achavam o marido dela estranho. Eles chegaram na delegacia, o delegado responsável pelo caso, Arthur Reguzzi, diz que os familiares chegaram lá dizendo: se ela morreu é porque o marido matou, ele é um cara muito estranho. Foi literalmente isso que eles disseram e foi isso que acendeu um alerta vermelho para a polícia e fez eles buscarem. Além disso, a família tinha conhecimento que ele já tinha tentado esse aborto. Esse aborto, a polícia não tem claro se ela também gostaria, né, estava de acordo com essa tentativa de aborto ou não, mas ele já tinha usado e a família sabia outras medicações para deixá-la desacordada e tentar realizar esse aborto 2 anos atrás. Então, tudo isso culminou com que, quando ela morreu agora, no dia 22, eles compreenderam, né, que ele poderia estar envolvido com essa morte, que essa morte poderia ser um crime. E chama bastante atenção mesmo, né, Gabi, o fato de o homem, que é um médico, ter feito algo que era óbvio que a perícia ia comprovar o que aconteceu, né, Bruna? O que ele fez? Ele fez de um jeito com que, sim, de fato, ela teve uma parada cardiorrespiratória, né? E quando ele chamou o SAMU atesta isso com muita tranquilidade, digamos assim, porque de fato foi o que aconteceu. Sim. A polícia diz que o que foi essencial nessa investigação e para essa elucidação tão rápida foi que eles acharam, ele estava prestes, a polícia acredita, a se livrar, ele estava com todas as medicações, inclusive um pedaço de gás com sangue dela, dentro de uma mochila dentro do carro. Ele estava prestes a se livrar dessa mochila de alguma forma. E aí seria muito mais difícil comprovar que ele ministrou essas medicações. Até porque, fiquei sabendo agora na coletiva, que o IGP, o Instituto Geral de Perícias, ele pode achar, claro, medicações, ele vai, né, ver tudo que passou pelo organismo. Mas é muito mais fácil, muito mais rápido, se você diz, ó, essa e essa medicação foi usada, que era o que ele tinha na mochila. Então, por isso a elucidação foi toda muito rápida. Se ele tivesse se livrado daquelas medicações, daquelas agulhas, das ampolas, enfim, vazias, eles teriam demorado muito mais tempo e, quem sabe, não encontrado diretamente esse tipo de medicação no corpo dela. Sim, a combinação dessas duas situações, a família ter desconfiado e chamado a polícia, e a polícia ter encontrado rapidamente ali as provas, né, os vestígios ali deste crime. Gabi, muito obrigada pelas informações aí, por nos atualizar, e a gente seguirá acompanhando esse caso com certeza. Obrigada, gente. A gente segue acompanhando, qualquer notícia a gente traz aqui no Band News. Valeu. 10h23